Vamos trabalhar aqui o exercício de operações financeiras da Companhia Paganini S.A., que em vídeo anterior nós fizemos o reconhecimento desse empréstimo por meio do método que eu chamo de método 1, que faz o reconhecimento contábil pelo valor líquido, ou seja, sem usar contas retificadoras. Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício, só que utilizando contas retificadoras, que é um método aqui que eu chamo de método 2. Só para diferenciar, eu já contextualizei em outros vídeos que, dependendo do livro, do autor que a gente segue, e dependendo do plano de contas também, pode ocorrer o uso de contas retificadoras ou de reconhecimento a valor líquido. No final, ambas as formas elas vão chegar ao adequado reconhecimento contábil, porém, há quem prefira fazer o controle de contas retificadoras e há quem prefira fazer aí o reconhecimento ao valor líquido. Então, vou mostrar aqui os dois casos. Beleza. Em 1/1 de 2000, a Paganini S.A. adquiriu um empréstimo no valor de R$1 milhão incorrendo para tal, em gastos com consultores de R$8.000 e taxas bancárias de R$3.200. A taxa de juros contratual é de 4% ao semestre, sendo que a empresa liquidará o empréstimo mediante 6 parcelas semestrais e iguais, a primeira vencendo ao fim do primeiro semestre de X0, seguindo metodologia Price, ou seja, sistema francês de amortização. Vamos fazer então os lançamentos contábeis desta operação. Os alunos, quem estiver assistindo esse vídeo, eu recomendo que assista o vídeo anterior a esse, cujo lançamento ele ocorreu pelo saldo líquido. Nele eu expliquei, a gente trabalhou aqui os fluxos de caixa, a gente fez aqui o reconhecimento das parcelas, dos encargos financeiros e a gente segregou as despesas financeiras dos custos de transação. Eu não vou comentar de novo esse vídeo, porque já está lá. Então, aqui eu vou partir direto para a contabilização, para a gente ser mais prático. Então, aqui que a gente vai reconhecer, inicialmente, o reconhecimento inicial, que a gente sabe que é pelo valor justo, líquido dos custos de transação e mais prêmios se houver, que não é o caso de empréstimos. Empréstimos não tem prêmios. Então, a gente sabe que a entidade ela recebeu líquido o valor contratado, o empréstimo contratado, já líquido dos custos de transação. Então, ela recebeu líquido 988.800, conforme a gente viu lá no outro exercício. E é o valor que entrou líquido no caixa dela, R$988.800. A gente vai reconhecer o empréstimos a pagar segregando a parcela não circulante da parcela não circulante. A gente está no começo de X0 e a gente sabe que o que se realizar nos próximos 2 semestres, que é dentro dos 12 meses do ano de X0, é circulante. E o restante vai ser não circulante. Então, a gente vai reconhecer as 2 primeiras parcelas a serem pagas nesse próximo ano de X0, que vão ser 190.761,90 mais 160.761,90, que vai dar 381.523,81. Quem já viu o primeiro vídeo, lá no método líquido, no método 1, a gente reconheceu o pagamento pelo saldo líquido. Aqui não, a gente vai reconhecer a operação pelo seu saldo bruto, pelo valor total. Então, a gente vai reconhecer os pagamentos pelo valor inteiro, que inclui aqui nesse valor tanto as despesas financeiras que estão embutidas aqui, quanto os custos de transação que também estão embutidos aqui. E a gente vai reconhecer pelo valor inteiro. Idem para o não circulante. Então, empréstimos a pagar lá no passivo não circulante, a gente vai reconhecer a soma dessas parcelas que vai se realizar dentro do prazo não circulante. Mas se a gente reconheceu pelo valor inteiro, pelo valor final, o que a gente precisa? A gente precisa reconhecer em contas retificadoras a parcela das despesas financeiras que será apropriada por competência e a parcela dos custos de transação que será
apropriada por competência, segregando também o que é circulante e o que é não circulante. O que é circulante das despesas financeiras a transcorrer? A gente consegue identificar lá na tabela que a gente fez, lá no vídeo anterior. O que é custos de transação a transcorrer, a apropriar, também. No mesmo caso, a gente já tinha essa informação, mas a gente só precisa reconhecer o que está no circulante daquilo que vai estar no não circulante. Então, as despesas financeiras que vão estar no não circulante são as referentes aos 2 anos seguintes, ou aos 4 semestres seguintes. Idem para os custos de transação. Ok? Reconhecemos, então, fizemos o reconhecimento da operação, fizemos o reconhecimento em contas retificadoras dos saldos que serão apropriados por competência, e aqui em caixa e equivalentes de caixa, no débito, o que eu fiz? Eu somei, eu peguei o 381 menos as despesas financeiras e os custos de transação, e somei a isso o valor do que está no não circulante, então empréstimo menos despesas financeiras e custos de transação, e no total, de fato, a diferença vai dar o valor líquido de R$ 988.800, que é o valor que entrou na entidade. Se a gente fizer o lançamento analítico desse reconhecimento inicial, a gente vai ver que ele é um lançamento grande, porque a gente segregou a parcela do circulante e do não circulante, então a gente também segrega os valores que vão ser apropriados como despesas financeiras e custos de transação, também circulante e não circulante. Aí acaba que é por isso que alguns alunos não são muito fãs de trabalhar com contas retificadoras, porque eles acham os lançamentos mais extensos. E aí esses alunos podem usar o método 1, que é o método que eu falei em vídeo anterior. No entanto, é livre. O importante é fazer o adequado reconhecimento e a adequada apropriação das despesas e dos custos. O método é realmente livre para o que o aluno se sentir mais confortável para trabalhar. Então, vamos passar aqui o primeiro semestre. Ao final do primeiro semestre, o que a gente tem? A gente tem o reconhecimento dos encargos financeiros do primeiro semestre, dividido entre despesas financeiras e custos de transação. Então, as despesas financeiras foram de 40 mil, reconheceremos os custos de 2.900. Em contrapartida, o que mudou agora? Agora a gente está trabalhando com as contas retificadoras, correto? Então, despesas financeiras, a gente conhece um débito de 40 mil. Em contrapartida, a gente vai tirar aqui do saldo já reconhecido em retificadora. Então, a gente vai creditar. A gente havia reconhecido o valor inteiro, a gente vai retirar o saldo que foi reconhecido como despesa nesse semestre. A mesma coisa, gente, para os custos de transação. Então, a gente tinha um custo de 2.900, vamos reconhecer o crédito lá o crédito lá da conta custos de transação a apropriar. No passivo é circulante. E assim, gente, a gente vai fazer com todas as despesas e todos os custos. Lembrando que ao final de cada ano, a gente precisa fazer as reclassificações. Então, quando a gente fizer as reclassificações, a gente vai fazer as reclassificações dos empréstimos a pagar. Ao final de cada ano, a gente vai reclassificar os empréstimos a pagar. E a gente também vai reclassificar os encargos financeiros a transcorrer, ou seja, as despesas e os custos. Toda vez que a gente tiver valores realizáveis no próximo ano, que ao final de cada ano a gente precisa rever isso. E a gente vai reconhecer semestre a semestre as despesas e os custos de transação. Em contrapartida, as nossas contas retificadoras, tá bom? Ao final, a gente vai reconhecer todas as prestações e a gente vai liquidar essa transação e ela vai ficar liquidada da mesma forma que o método 1. Com a diferença que aqui a gente usa as contas retificadoras. Eu não vou fazer o processo passo a passo, porque eu já fiz um vídeo anterior que trabalhou com o método 1, e esse vídeo ele é basicamente para demonstrar como seriam as contas retificadoras
quando a gente tem empréstimos parcelados, que aí a gente precisa reconhecer segregadamente aquilo que é encargos a transcorrer no circulante do não circulante. É essa a novidade, ok? Recomendo que vejam os meus vídeos anteriores para quem quiser fazer um passo a passo com mais calma. E as minhas considerações são essa. Tanto o método 1 quanto o método 2, se estiverem corretamente desenvolvidos, eles vão chegar ao mesmo produto final, que é o reconhecimento e a liquidação do empréstimo. E o reconhecimento por competência dos encargos financeiros. Tá bom? Fico à disposição e até o próximo vídeo.